Maria, mãe e modelo dos vocacionados. Estamos vivendo uma experiência profunda do amor de Deus. E essa experiência se dá de modo especial quando pedimos com fé, quando depositamos a nossa esperança na intercessão daquela que pode de fato advogar pelas nossas necessidades. Clamar a intercessão de Maria em nossa vida deve ser uma constante do ponto de vista do sentido da nossa existência. A Santíssima Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos foi concedida como um dom, como um presente do Pai Eterno, para que pudéssemos nos reconhecer filhos e filhas de Deus. Talvez sem a referência maternal de Nossa Senhora, e sem, consequentemente, a revelação que Jesus faz de um Deus que é Pai, nós nunca nos reconheceríamos filhos. E a condição filial é fundamental para sabermos o lugar de onde nós falamos com Deus e o lugar onde Deus nos abençoa e nos cumula de bênção e de graça. Por isso, é preciso se saber filho, filha de Nossa Senhora. E, consequentemente, filho, filha de Deus. A filiação, no caso da ação de Deus, tem ainda contornos mais fortes, mais profundos, porque não é um direito de sangue, como um direito familiar. Não é um direito ao qual nós podemos reclamar ou exigir aquilo que vem inerente a esse direito, não. A iniciativa é sempre de Deus. É Deus quem resolve nos criar. É Deus quem resolve nos dar tudo. É Deus quem nos cumula de vida. É Deus quem nos dá por mãe a sua mãe. É Deus quem na plenitude dos tempos envia-nos o seu Filho Jesus para que nele pudéssemos recobrar a esperança perdida pelo pecado. Por isso que em Maria todas as coisas vão tomando um novo sentido, porque o sim dela foi fundamental para a realidade da história do mundo, da história da salvação. Pelo seu sim, as portas do céu se abriram. Nós tivemos livre acesso às graças de Deus. Nós pudemos contemplar a face do Pai. Pelo sim de Maria, nós tomamos posse da salvação, presente valioso, bem comensurável, que o cristão, a cristã, deve reconhecer em Jesus. Em Maria, tudo faz referência e aponta para Jesus Cristo. Por isso que, ao contemplarmos esta mulher, que é mãe de Deus e mãe de todos nós, nós poderíamos aqui ficarmos horas a fio em profunda meditação sobre o sentido de sua maternidade. Mas sabemos que os desdobramentos do sim dela a Deus nos alcançam até os dias de hoje, porque é justamente pelo seu sim que nós temos a oportunidade de nos reconhecer irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quando olhamos para Maria como sendo este presente, este dom,
nós entendemos também que nela Deus esboça tudo o que Ele gostaria de realizar de modo intenso, de modo total, na humanidade. Porque se nós, ao apresentarmos a Deus o que nós temos de nosso, que é o pecado, olhamos para Maria, compreendemos nela aquilo que na humanidade deu certo. É justamente a plenitude de um ser humano sem pecado. Um ser humano totalmente de Deus. Um ser humano com a sua vida voltada para fazer a vontade de Deus. E não de qualquer jeito. E não em qualquer ação. Mas na predita missão de ser a mãe do Filho de Deus. Por isso que Maria realiza com excelência a sua vocação. Vocação de mãe. Vocação de intercessora e advogada. Vocação que nos convida também a tomar posse deste mesmo sim para Deus. Porque diante da nossa liberdade, nós somos chamados a escolher a melhor forma pela qual a nossa vida será um hino de louvor a Deus. É isso a nossa vocação. A vocação do pai de família é buscar, através da sua paternidade, do cuidado para com a sua casa, fazer a vontade de Deus. A vocação da mãe de família é buscar, fazendo a vontade de Deus na sua casa, junto aos seus, demonstrando o seu sim generoso, sem reservas, não colocando nada antes da graça de Deus, mas buscando em tudo, pela sua vocação, fazer a vontade do Pai. Por isso que, quando contemplamos Maria, modelo de vocacionada, compreendemos nela uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher modelo. E quando falamos de modelo, compreendemos que o molde é justamente aquilo que dá forma, é aquilo que configura a imagem. E Maria configura a humanidade a Cristo. Maria configura a humanidade ao Pai eterno. É ela quem dá o rosto, é ela quem esboça na humanidade a realização plena das promessas de Deus para todos e cada um de nós. Por isso que, ao contemplarmos Nossa Senhora, o nosso desejo, o nosso anseio deve ser de todos os dias renovar nossa doação de vida no altar do Senhor. E nos perguntarmos, com honestidade de consciência, se naquilo que estou buscando fazer da minha vida, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se aquilo que eu estou assumindo como vocação para a minha história, é também sinal de que eu estou confirmando ou fazendo a vontade de Deus. Porque se falta esse sentido de realização, esse apontamento para Deus, falta tudo. Logo, não poderei esperar felicidade alguma nesta vida. Porque se não busco naquilo que assumo como vocação, fazer a vontade de Deus, o que eu posso esperar desta existência miserável, senão a infelicidade? É por isso que em Nossa Senhora, ela se diz feliz, bendita, bem-aventurada. Por quê? Porque Deus realizou nela grandes coisas. E volto a dizer, em Maria Deus escreve uma história da humanidade que deu certo. Em Maria Deus escreve uma história para a humanidade de que é possível ser todo de Deus, sim.
porque o sim dela foi um sim consciente, não foi coercitivo, não foi um sim obrigado, não foi um sim simplesmente feito para cumprir com a tabela, não. O sim que brota do coração, daquele que se enamora por Deus, daquele que coloca Deus no centro da sua vida, daquele que põe Deus como fundamento da sua história, daquele que compreende que sem Deus não é nada e nem ninguém, e não pode chegar a lugar algum, porque sem Deus eu perco a minha identidade, eu nego aquilo que eu fui criado, para o qual eu fui criado. Por isso que olhamos para Nossa Senhora, e com os olhos e o coração voltados para ela, imploramos a sua intercessão, para que as nossas consciências se voltem para Cristo, para que os nossos corações estejam como o girassol que se volta para o sol, que nasce para todos os dias, o nosso coração se volte para Deus. E que o nosso sim seja sim, sem reservas, sem senões, sem impor condições. E para isso, meus irmãos, todos os dias eu devo buscar aquela que é a minha maior advogada diante do Supremo Juiz Jesus, o Filho amado do Pai. Implorar a Nossa Senhora que interceda pela minha história de vida, concedendo à minha consciência os dons necessários para que o meu sim seja generoso, seja intenso, seja constante, seja diário, não seja algo que eu coloque no altar de Deus e depois eu tire, ou por desespero eu me ofereço a Deus e depois que o desespero passa, eu me volte contra Deus. Não, que o vosso sim seja sim, mas um sim generoso, um sim sem reservas, porque o sim de Maria foi sendo renovado dia a dia, enquanto durou sua missão neste mundo. É preciso contemplar também que o nosso sim cotidiano não pode deixar de ser dado a Deus. Eu preciso nas minhas orações colocar diante de Deus a minha história, procurar examinar a minha consciência se eu estou de fato vivendo conforme a santa vontade de Deus, como Maria o fez. Quantas vezes a Santíssima Virgem examinou a sua consciência, quantas vezes ela buscou se colocar diante de Deus como sendo um instrumento nas mãos do Pai. E ao contemplarmos tudo isso, teremos a certeza de que por ela não seremos abandonados. Diante das intempéries do tempo, nós nos colocamos debaixo de alguma coisa. Quando caminhamos sob o sol forte, buscamos sempre abrigo sobre uma sombra. Quando caminhamos sob a chuva, buscamos nos colocar debaixo sempre de alguma realidade que nos proteja das gotas daquele tempo. Diante do sereno da noite, buscamos nos colocar debaixo de algo que nos proteja das gotas de orvalho. Diante das intempéries do pecado e da morte eternas, busquemos nos colocar sob a intercessão e a proteção de Nossa Senhora. Ela estará sempre abrindo seus braços para nos acolher, e nos acolhendo, haverá de nos proteger da dúvida do mal, da dúvida do pecado, da dúvida da distância de Deus. E na presença de Deus, louvaremos com Maria, podendo reafirmar a nossa doação, e com ela cantar um hino de glória ao Senhor, dizer que nossa alma engrandece a Deus, porque Ele também fez grandes coisas na nossa história, na nossa vida. Meus irmãos e irmãs,
nós não viemos aqui por acaso. Das mãos de Maria provém as graças de Deus. Das mãos de Maria provém a pessoa de Cristo. Que nós possamos acolher estas graças, tomar posse dessa identidade de filhos e filhas de Deus, e que por intercessão de Nossa Senhora, façamos da nossa vocação de filhos e filhas muito amados um louvor à glória do Pai.